Fala, investidor, como é que vai? Tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero falar contigo sobre resultados do segundo trimestre. Já começaram a sair alguns números aí, uns saíram pior do que o mercado esperava, outros melhores. Mas o que esperar no geral de cada setor da bolsa ou de cada empresa específica nessa leva de resultados do segundo trimestre? Eu sei que tem muita gente esperando resultados catastróficos do segundo trimestre por causa da quarentena. As empresas não estão produzindo, não estão entregando serviços, não estão fazendo nada, pelo menos a maioria acha isso, né? E espera resultados ruins nesse trimestre. Mas será que serão todos assim? A gente já começou com os bancos entregando aí os seus números, tá? Alguns um pouco mistos, outras empresas devem sim entregar um resultado melhor. Mas o que é que eu, Gustavo, espero dos resultados do segundo tri? Para começo de conversa, você deve ter visto alguns bancos já revisando o PIB para cima. Antes a gente tinha uma ideia de um PIB bem negativo, mas já tem gente revisando esse número para cima. Também saiu, bem próximo agora, a questão de uma semana, saíram dados do desemprego. Esperava-se um número muito grande de desempregados em função, principalmente da quarentena, e esse número surpreendeu o mercado, vindo bem abaixo das expectativas. Então, toma muito cuidado com o que você acha que deve acontecer com a economia ou com as empresas, né? E olhe mais para dados, para números que a gente vai vendo saindo ao longo do tempo. Bom, falando especificamente dos resultados do segundo tri, a gente vai ter, primeiro, os bancos com números um pouco mistos aí, principalmente relativo aos próprios bancos, que são bem conservadores, os nossos bancos aqui, na hora de fazer uma provisão para devedores, e isso afeta a linha de lucro dessas companhias. Então, nada mais é do que um ajuste contábil para que, se houver um aumento da inadimplência, eles tenham caixa suficiente para cobrir isso daí. Lá na frente, quando a economia voltar a girar normalmente, esses números, ou seja, esse lucro retido, pode voltar para você como dividendo. Então, pode ter uma melhora substancial nos números dos bancos. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que é de resultado advindo da economia em si ou o que é meramente um resultado contábil em função de um conservadorismo maior. Quais setores devem ter um desempenho melhor? Aqueles ligados principalmente a economias externas, a exportação. Exportação de quê? De commodity alimentícia, proteína, principalmente proteína animal. Então começa a olhar para essas empresas para um segundo tri melhor, e também aquelas empresas que exportam milho, soja, ou seja, um outro tipo de commodity que não animal, óbvio, né? Mas que acaba, mesmo com a quarentena no mundo inteiro, elas acabam tendo uma demanda talvez até crescente. E antes da gente continuar aqui, eu preciso fazer um disclaimer, tá? Tudo que eu estou falando aqui não é recomendação de compra, não é recomendação de investimento, não é nada disso. É apenas a minha visão, de como eu vejo o segundo tri e como eu percebo, principalmente entre os meus alunos, hein? Muita gente pessimista, muita gente esperando um segundo tri catastrófico e esperando uma queda em função desses dados. Mas no final desse vídeo eu vou te dizer que esse pensamento está errado. Bom, então eu vejo esse setor como um setor que deve entregar números bons. Outro setor que deve entregar números bons é o setor de seguro. O setor de seguro, ele tem a demanda meio que sem ocorrer em ciclos, e a função da pandemia não vai reduzir a procura por seguros ou as renovações por seguros. Só tem um detalhe, a queda da Selic afeta esse setor, principalmente porque o float dele, ou seja, aquela grana que eles têm de seguros, né, ela fica investida a CDI, ela fica investida tendo como base a Selic. A queda da Selic vai reduzir o resultado financeiro dessa galera aí. E aí pode ser que seja afetado nessa linha do resultado. Mas em função da pandemia é muito difícil. Outro setor da bolsa que vai entregar bons resultados são aquelas varejistas ligadas ao comércio eletrônico. Acho que já ficou evidente para você que acompanha a renda variável, que acompanha as ações na bolsa, né? O preço dessas ações subiu bastante desde o auge da crise ali em março e abril. Essas empresas recuperaram bem, muito em função do otimismo com o comércio eletrônico, que cresceu como um todo, principalmente para essas empresas que estão preparadas para capturar isso. A gente preso dentro de casa, você não compra roupa, né? Mas você compra eletrônico, você melhora a tua casa, põe uma TV a mais,
Você começa a abrir tua geladeira mais vezes e acaba querendo trocar a tua geladeira. Isso vem acontecendo, né? Você quer um equipamento melhor, sei lá, um notebook, um computador, afinal de contas você fica mais tempo em casa, né? Então, esse setor do varejo, ele vai ter um resultado bom. E aí, do lado contrário, do lado negativo, você pode ver o setor de varejo, por exemplo, de vestuário. Essa galera está com mais dificuldade de vender no segundo tri, né? Afinal de contas, lojas fechadas, shoppings, que é outro setor, fechados. Tudo isso, de certa forma, impacta negativamente esse segundo tri. E talvez você esteja olhando para essas ações na bolsa e se perguntando por que elas não sobem. Eu estou vendo tanta coisa subindo, mas essas não sobem. É justamente por isso, porque o mercado aguarda um segundo tri mais negativo para esse setor. Os setores estão fechados, né? Os setores não estão entregando os seus serviços ou não estão vendendo. Então, varejo de roupa fechado, maioria das lojas fechadas, e ninguém nessa pandemia vai ficar lá comprando roupa, né? Claro, compra, mas não no volume que essas empresas precisariam para diluir todos os seus custos. Voltando aos setores com pouco abalo, para você entender. Setores que nós chamamos de não cíclicos, como o de energia. A energia elétrica ela é subdividida em 3 setores, né? Você tem a geração de energia, a transmissão e a distribuição. A transmissão, que pega lá da usina hidrelétrica e leva para os centros de comercialização, né? Para as cidades, ela tem um modelo de remuneração garantido, né? Uma receita anual permitida, passando ou não energia por ali. É por isso que essas empresas, na bolsa, elas pagam altos dividendos, ou seja, yields altos, e elas têm uma variabilidade bem menor do que as demais. A gente chama essas empresas de portos seguros. Então ela vai te dar um yield bom e não vai ter tanta variação no preço da ação. Essas empresas, claro, pelo modelo de negócio dela, elas vão continuar entregando um resultado padrão, ou seja, o resultado esperado pelo mercado. As próprias empresas de energia, apesar da quarentena, elas não terão também as suas receitas tão abaladas em função da paralisação. Claro, você vai ter uma redução de consumo de energia na indústria, mas, por outro lado, você tem uma manutenção do consumo doméstico, enfim, que acaba contrabalançando isso daí. Agora, para a gente encerrar esse vídeo, é importante que você entenda uma coisa. A Bolsa, ela não trabalha com os números que vão sair amanhã. Ou seja, se você, em algum momento, de alguma forma, coloca seus investimentos baseados num segundo trimestre, que começa aí agora a ser exposto, né, a ser colocado pelas empresas, você está investindo errado. A Bolsa, ela olha muito mais à frente. Então, as ações, elas já começam a serem negociadas com expectativas relativas a um terceiro tri, a um quarto trimestre. Você tem que conseguir colocar o teu olho, conseguir colocar a tua análise muito lá na frente e não fazer suas operações em função de um segundo trimestre que ainda serão colocados os resultados e a gente já sabe que serão ruins. A gente já sabe que serão resultados, na maioria, abaixo do esperado ou abaixo do que você gostaria que fosse. O mercado já sabe disso. Então a Bolsa já precificou isso. A Bolsa está olhando lá na frente. Toma muito cuidado quando você colocar na sua carteira uma análise ou ações visando exatamente o resultado mais próximo, visando essa piora que vai acontecer no segundo tri, ou sei lá, reduzindo exposição, ou ficar pessimista com esse segundo trimestre que está aparecendo agora. Cuidado, porque a Bolsa já precificou isso e está olhando lá na frente. E aí na hora que você for comprar, você vai ter que pagar mais caro por isso. Um grande abraço, investidor. A gente se fala no próximo vídeo.